DVD 1 Panorama do Antigo Testamento, com o Reverendo Christopher Garnald Smith. Aula 1 Conhecendo o Antigo Testamento. Olá, eu estou muito feliz que hoje nós temos a oportunidade de estar juntos e estudar a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. De fato, isto vem de duas palavras gregas, tá, Bíblia, significando os livros. Esta é uma expressão, uma palavra que foi usada pelos cristãos antigos, cerca de 150 anos depois de Cristo. Eles chamavam este livro, os livros da Bíblia. Há duas partes neste livro, o Velho Testamento e o Novo Testamento. No Antigo Testamento há 39 livros e no Novo Testamento há 27 livros. Então a Bíblia é um livro que contém livros, um livro que contém 66 livros. Agora, um cristão pode fazer esta pergunta: eu tenho o Novo Testamento, por que eu deveria ler o Antigo Testamento? Bem, se você tem sua Bíblia, abra aí em Mateus 1, versículo 1, e você vai ver exatamente por quê. Veja o primeiro versículo do Novo Testamento. É assim que diz: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Agora, quem é Davi? Quem é Abraão? O Novo Testamento está nos dizendo que Jesus Cristo é filho de Davi e é filho de Abraão. Mas se você quiser saber quem são essas pessoas, nós precisamos olhar o Antigo Testamento. Davi, encontramos ele em 1º e 2º Samuel. E Abraão, nós precisamos voltar ao primeiro livro, Gênesis, o primeiro livro do Antigo Testamento. Deixa eu citar um versículo aqui de Mateus. Veja Mateus capítulo 2, versículo 6. Vamos começar no versículo 5. Eles lhe responderam: em Belém da Judeia, pois foi isto que o profeta escreveu. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre os governantes de Judá, pois de ti sairá um guia que apacentará o meu povo Israel. O que é que ele está falando aqui? Para encontrar o significado disso, precisamos voltar ao Antigo Testamento. Lá no livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Um versículo que foi escrito cerca de 700 anos antes de Jesus nascer. Profetizou exatamente onde que o Messias, Cristo, iria nascer. O Novo Testamento aqui está fazendo referência a um profeta do Antigo Testamento. Vamos continuar em Mateus 2 por um momento. Veja o versículo de número 15. Nós lemos que Jesus e Maria e José ficaram no Egito até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. O que é que isto significa? Novamente temos que voltar para o Antigo Testamento. Oséias, capítulo 11, versículo 1. Está se referindo de fato ao Êxodo, que foi quando os israelitas deixaram o Egito e foram libertos por Deus. E levando as promessas de Deus, eles cruzaram o deserto do Sinai e entraram na terra de Canaã. E quando Jesus veio do Egito, ele também cruzou o mesmo deserto Sinai e entrou na terra de Israel. A Santa Família estava repetindo em uma escala menor o mesmo evento do Êxodo. O que é que o escritor Mateus está nos falando no Novo Testamento? É que Deus chamou seu povo Israel fora do Egito no tempo do Êxodo. E que toda a salvação da história estava agora guiando para a vinda de Jesus Cristo. E isso foi representado por Cristo, ele mesmo, quando ele representou como um pequeno bebê o evento do Êxodo. Para que todo o plano da redenção de Deus e propósitos para Israel estava agora representado naquele pequeno bebê. Vamos continuar aqui em Mateus capítulo 2. Veja o versículo 18. Novamente, se começarmos no 17, encontramos que o rei Herodes, tentando matar Jesus, matou as crianças de Belém. Versículo 17. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação, Raquel chorando por seus filhos e recusando ser consolada, porque já não existem. Isto é novamente uma referência ao Antigo Testamento. Jeremias capítulo 31 e versículo 15. Para que você veja que quando lemos o Novo Testamento, isto se refere ao Antigo Testamento.
Nós não podemos começar no Novo Testamento, em Mateus capítulo 1 e 2, sem fazer referência ao Antigo Testamento. Quando Jesus estava no deserto, sendo tentado por Satanás, 3 vezes Jesus disse: "Está escrito". O que é que isso significa? Está escrito. Ele quis dizer que estava escrito na palavra de Deus. E cada uma dessas vezes ele citou o Antigo Testamento. Jesus Cristo considerou o Antigo Testamento como palavra de Deus. Então todo cristão deve considerá-lo também. Jesus Cristo citou isso como tendo autoridade. Então um cristão não deve fazer o mesmo? Se no Novo Testamento você for além dos evangelhos e você observar nas cartas de Paulo, se você tem lido Romanos ou Gálatas, frequentemente o apóstolo Paulo fala da lei. O que é que ele quer dizer com a lei? O que é que significa a lei? Ele quer dizer a lei do Antigo Testamento, a lei de Moisés, que você encontra em Êxodo e Deuteronômio. E se você continuar no Novo Testamento, lá no livro de Hebreus, é também absolutamente impossível entender este livro se você não ler o livro do Antigo Testamento chamado Levítico. O livro de Hebreus fala da antiga aliança e da nova aliança. E o que é que significa isso? A velha aliança é o Velho Testamento. Novamente, se você for até o final do Novo Testamento, no livro de Apocalipse, você vai encontrar este livro cheio de palavras como imagens. Do livro de Daniel, do livro de Ezequiel e do livro de Isaías. Todos estes, é claro, estão no Antigo Testamento. Agora, o termo, o Antigo Testamento, é uma descrição cristã dos livros dados por Deus ao povo judeu e que estão relacionados com a antiga aliança que Deus deu para Israel através de Moisés lá no Monte Sinai. E a palavra aliança é uma palavra que nós vamos ver depois, mas significa um acordo especial que une as pessoas. E no Antigo Testamento, Deus se uniu com o povo de Israel. E aquela aliança alcançou certas coisas, mas aquilo era parte do processo que estava guiando para a nova aliança, onde Jesus Cristo se tornou o intermediário, o mediador entre Deus e nós. E para entendermos o Velho Testamento e o Novo Testamento, nós precisamos entender a ligação entre essas duas alianças.